E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos fazer uma revisão para o Enem? Opa, que legal, hein? Mas não é uma revisão qualquer, não. Faltam 40 dias para o Enem. Então, se eu pensasse que posso gravar um vídeo por dia, então a gente seriam 40 vídeos, 40 tópicos. E tá lá, você está preparado para essa maratona? Vamos começar aí com a maratona, começando sobre radioatividade. E para você que quiser estudar um pouco mais além desse vídeo, na descrição tem ali alguns exercícios, alguns vídeos que eu separei do canal, que já fala sobre exercícios e radioatividade, e também coloquei um arquivo que tem alguns exercícios para você resolver para preparar para o Enem, e posteriormente eu resolverei eles também. Bom, então sem enrolação, vamos lá começar com isso aí. Bom, radioatividade. O que é radioatividade? Todo mundo fala de radioatividade, que é perigoso, que é interessante, mas vamos entender como que funciona essa radioatividade. Bom, radioatividade exatamente funciona porque a gente tem um átomo e nesse átomo a gente tem um núcleo. Ah, legal. O núcleo a gente sabe que tem cargas positivas, que a gente chama essas cargas positivas de próton. Beleza. E além do próton tem um tal do nêutron. Ah, sim, eu já ouvi falar do nêutron. É uma partícula que não tem carga. Isso mesmo, tem nêutron, é uma partícula que não tem carga, mas tem massa. E ao redor desse aí a gente tem então o elétron. Beleza, o elétron. Bom, a radioatividade funciona em relação à carga nuclear, não aos elétrons. Os elétrons estão mais associados à ligação química, coisas do tipo. Mas certamente você deve ter estudado, o professor deve ter falado, você deve lembrar que o núcleo não se mexe, ou seja, não tem reações nucleares. Mas acontece, somente acontece na radioatividade. E aí que acontece a relação. Existe uma relação de próton e nêutron que estabiliza o átomo. Se esse núcleo estiver instável, ou seja, a relação de próton e nêutron não estiver muito equilibrada, é possível que o núcleo quebre. E uma vez que esse núcleo quebra, ele libera energia e partículas radioativas. Ah, então a gente pode estimular um átomo a ficar radioativo? Sim, e existem átomos na natureza que são já radioativos. Então, átomos naturalmente radioativos e átomos que podem ser estimulados para ficar radioativos. Por exemplo, no caso da bomba atômica. A gente tem um elemento que está pronto quase ali para explodir, tanto a radioatividade que ele emite, daí a gente joga nêutrons, aí ele fica extremamente instável, aí ele se decompõe e aí tem a grande explosão, que é o caso da bomba. Mas como que é essa decomposição? Bom, a gente chama de partículas alfa toda vez quando o átomo perde do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, então se a gente analisar bem, cada próton e cada nêutron tem uma unidade de massa. Então a partícula alfa, que tem esse símbolo grego aqui, ela perde toda vez que é emitida 4 unidades de massa. Mas de carga somente 2, porque são os 2 prótons. Ah, tá, então por isso que é 4 e 2? Sim. Um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, urânio 234,92. Bom, como que eu descubro esses números? Tabela periódica. Mas dentro da tabela periódica a gente tem uma massa média. Então esse número que aparece aqui não vai aparecer 234, vai aparecer outro valor, porque é uma média dos isótopos. O que são isótopos? Compostos que têm o mesmo número de próton, mas têm nêutrons diferentes, consequentemente vão ter a massa diferente. Mas vamos supor que eu tenho urânio 234 e vamos supor que esse urânio 234 emite uma partícula alfa. O que acontece? O próximo elemento que vai ser formado é exatamente como se fosse uma equação matemática. 234 menos 4, ou seja, perdeu 4 partículas, então aqui vai ser 230. 92 prótons, perde 2, ele fica 90. Eu olho numa tabela periódica, quem que é o elemento no número atômico 90? Eu vou lá e descubro o que é o tório. Então, exatamente a emissão de partícula alfa é quando o átomo perde 2 prótons e 2 nêutrons. E é interessante que se ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, ele perdeu somente carga nuclear, tá? Então a gente chama essas espécies que elas são ionizantes. Por que ionizantes? Porque se ela encontrar 2 elétrons dando sopa por aí, porque eu tenho 2 prótons, se encontrar 2 elétrons, o que acontece? Ela forma um novo átomo. Então a partícula alfa, se ela encontrar 2 elétrons, a gente vai então formar o hélio. Então muitas vezes vocês vão encontrar em equações radioativas formação de hélio. O que é a formação de hélio? O alfa que recebeu 2 elétrons. E o aluno não entende, mas como formou hélio? Tem hora é alfa, tem hora é hélio. Porque exatamente é quando tem emissão de alfa,
ocorre a formação do hélio. Até aquele contador Geiger, que fica fazendo barulhinho, você certamente assistiu em filme, ele fica ionizando o ar, né? Ele detecta a ionização do ar por conta de partículas alfa, e ele ioniza o ar, então quer dizer que está formando o hélio, está tendo um processo de ionização ali, e o contador consegue medir, então, a intensidade radioativa naquela região. Bom, mas é só essa partícula alfa? Não. A partícula beta é quando um núcleo emite um elétron. Núcleo emite elétron. Ô, professor, certamente você se confundiu. Os elétrons estão na eletrosfera, não no núcleo. Ah, mas você não sabe de um detalhe. No núcleo, a gente tem prótons, perfeito, e temos nêutrons. Ah, sim, claro. Então, cadê o elétron, professor? Então, os nêutrons ali que a gente tem, eles são formados por prótons, essa tá de brincadeira, mais elétron, mais neutrino. Neutrino ninguém sabe para que serve, mas o próton a gente sabe. O próton ele tem uma massa, né, 1, e uma carga positiva. O elétron, a massa dele é desprezível, é muito pequenininha, tá? Então a gente vai colocar 0 e a carga é menos 1. Então se a gente somar tudo isso aqui dava um nêutron. Ah, tá, é verdade, mais 1 menos 1 vai dar 0, exato. E aí a massa fica somente de 1, que é o nêutron. Então quando um nêutron, tá? A gente tem um nêutron aqui. Esse nêutron se decompõe e ele emite o elétron, então ele passa a ser quem? Próton. Então aumenta a carga nuclear. Por exemplo, se eu pegar o carbono 14, número atômico 6, ele emitiu uma partícula beta. Então se ele emitir uma partícula beta, ele vai formar o nitrogênio. Então o nitrogênio 14 menos 0 continua sendo 14. Bem matemática. 6, que número somado com menos 1 dá 6? Ah, já sei, 7, né? 7 menos 1 dá 6, sim. O que aconteceu aqui? A carga nuclear aumentou uma unidade. Por quê? A partir do momento que emitiu beta, beta é um nêutron que deixa de ser nêutron, passa a ser próton, ou seja, isso aqui é elétron, então aumentou o número atômico de uma unidade. Opa, bacana, então beta é isso, também é uma forma partícula, íons, então é também uma radiação ionizante. Vamos para a terceira, que já não é mais conhecido como partícula, o certo é falar de uma radiação, né? O certo não é usar o termo partícula, e sim falar radiação gama. Por que radiação gama? Porque não tem partícula. Então o gama a gente pode representar 0 e 0. Ele é uma onda eletromagnética. E aí, no caso de ondas eletromagnéticas, a gente mede o comprimento de onda. A distância de um pico até um pico, ou de um vale até um vale, é conhecido como lambda, que é comprimento de onda. E lá na física moderna, ou simplesmente ondulatória, certamente vocês estudaram que, vamos colocar aqui, que o comprimento de onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Então essa frequência aqui, que tem uma letrinha grega, que é o ni, e o comprimento de onda chamado lambda, é facilmente um convertido pelo outro, porque a velocidade da luz é constante, 3 vezes 10 é a oitava. Beleza, então eu posso transformar comprimento de onda em frequência, e frequência em comprimento de onda e vice-versa. E a energia, ela é dada por uma constante de Planck, tá? Vezes a frequência. Se eu quiser trocar aqui a formulinha, simplesmente só converter aqui, eu faço a troca. E aí eu consigo calcular a energia associada à radiação pelo comprimento de onda. Dificilmente tem uma questão no vestibular de química falando para calcular a energia associada ao comprimento de onda. A gente sabe que a radiação gama é a mais poderosa de todas, porque ela tem o poder de quebrar as ligações químicas e aí, consequentemente, o maior dano possível. Porque a partícula alfa e a partícula beta, elas são ionizantes, então ela queima as pessoas que estão próximas a essa radiação. Quando queima geralmente a pele, é superficial. A radiação gama consegue trazer mudanças, no caso, do DNA das pessoas. Então, as pessoas vão ter problemas genéticos aí em função dessa radiação. E é lógico, se a pessoa está no centro da explosão, a energia é muito grande e pode fazer muito mal para a pessoa, inclusive levar a pessoa à morte. Bom, e como que ocorrem essas equações, né? Então, peguei aqui, vou pegar um gabaritinho aqui. Olha, achei um exercício bacana que falava assim, que tem tório, 232, 90, e ele fala que o tório foi transmutado para chumbo. Por que o termo transmutado? Porque exatamente o tório
ele mudou o número atômico dele de 90, foi para 82. Por que isso aconteceu? Porque ele emitiu partícula alfa e emitiu partícula beta. Então, nesse caso, dá para a gente descobrir quantas partículas alfa e quantas betas foram emitidas? Bom, é possível sim. E aqui a gente só tem que lembrar que alfa tem 4 de massa, 2 de carga, beta tem 0 e é menos 1. Bom, como que eu resolvo? A gente vai resolver matematicamente, é muito simples. Ó. O 232 aqui, e a gente vai ler essa setinha aqui como se fosse igual 208 mais 4x mais 0y. Professor, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Sim, perfeito. Então vamos lá. 232 menos 208 é igual a 4x. Bom, então a gente fazer a continha aqui vai dar 24, certo? 24 dividido por 4 dá 12, dá 6. Então eu vou ter 6 partículas alfa. Ah, é só isso? Só. A gente resolve somente a parte de cima, primeiramente. E aí a gente vai fazer depois a parte de baixo. Como que eu faço a parte de baixo? Bom, então eu vou fazer uma divisão aqui. 90, que é essa parte aqui do tório, 90 prótons, tem que dar igual a 82 do chumbo, mais 2 vezes o x, que é o alfa, menos um y. E agora temos duas incógnitas, professor. Duas incógnitas tem como resolver? Tem sim, você sabe quanto vale o alfa. Então, ele vale 2 vezes 6. Ah, é verdade. Então, dá 12. Então, vai ficar 90 menos 82 menos 12, que é igual a menos 1y. Então, se a gente somar aqui, dá 94. 94 menos 90 dá menos 4, é igual a menos 1y. Multiplica todo mundo por menos 1, temos lá que y é igual a 4. Então, isso significa que eu tenho 4 partículas beta. É assim que aparece? Sim, essa é uma equação que a gente diz difícil, porque você tem que calcular o alfa e o beta junto. A maior parte dos exercícios, as equações aparecem individualizadas, ou só para achar o alfa ou só para achar o beta, tá? É bem simples assim. Então, as equações, aqui a gente tem que saber que o alfa tem esse valor aqui, 4 menos 2, né? 4 e 2. O beta, ele vale 0 e menos 1, eu preciso saber disso. O gama não tem carga nem massa, tá? É uma radiação eletromagnética. E aí, quando aparece nas equações, é desse jeito. Professor, apareceu as equações e é só isso? Não, mas geralmente tem mais um detalhe. O pessoal fala muito da cinética, que a cinética de decaimento ela é muito interessante. Essa cinética está associada à probabilidade. Então, imagina que você tem 100% dos materiais radioativos e aí vai passar um tempo. Vamos supor que esse tempo seja um tempo de 2 dias. E aí, em 2 dias, o estudo da cinética de decaimento é tempo de meia-vida. Quanto tempo leva para cair para metade do material radioativo. Então, tem 100% material radioativo. Então, passando 2 dias, ele vai cair para 50%. Então, tem 50% do material radioativo. Ah, certo, radioativo. E se eu passar mais 2 dias? Bom, acabou tudo. Então, como é essa lógica, é cair pela metade, ela vai sempre cair metade da metade. Então, mais passa 2 dias, vai cair metade de 50%. Então, ou seja, eu vou ter 25%. Ah, entendi. Então, ele cai pela metade, sim. E esse tempo que cai pela metade é chamado tempo de meia-vida, que a gente representa com um T meio. Ah, tá. Então, é o tempo que leva para cair para metade, sim. Ah, legal. Então a gente tem uma massa, a gente pode dizer aqui que é uma massa inicial, a gente vai ter uma massa final. Eu poderia colocar aqui valores, por exemplo, 100 gramas, aqui vai ser 25 gramas, aqui eu poderia colocar que fosse, por exemplo, 400 gramas, então caiu para 200, 200 caiu para 100, assim por diante, fazendo um balãozinho, quadradinho, o jeito que for. Geralmente, nos vestibulares, no Enem, o número de decaimentos que tem, geralmente é bem baixinho, geralmente aí em torno de 4 decaimentos no máximo, então precisa fazer uma conta mais complicada. Mas caso vocês queiram, a conta é muito simples, a massa final é igual à massa inicial 2 elevado a x. E o x é a quantidade meia-vida, que a gente pode pensar assim, tempo total é igual o tempo de meia-vida vezes a quantidade de meia-vida que eu tive, né? Então, esse x pode ser achado aqui. Se vocês quiserem substituir na fórmula, é só você pegar aqui o 2 é tempo total sobre t meio. Bom, é simples, você pode resolver matematicamente ou fazer balãozinho que ninguém erra nessa parte.
Então, por exemplo, se eu tiver um material radioativo, vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar aqui o exemplo da Marie Curie. Ela estudou lá polônio. Então, imagina só que ela tem polônio aqui 210, 84. O polônio dela emitia uma partícula alfa. Então, se a gente pensar assim, 84 menos 2 dá 82. Então, ela formava o chumbo. Então, 210 menos 4, 206. Bom, esse tempo que a Marie Curie fazia para o polônio, ela não, né? O polônio fazia a decomposição, era 140 dias. Ah, então o tempo é variável? Sim, para cada elemento químico vai ter um tempo de meia-vida específico. E não é só para cada elemento, é para cada isótopo, na verdade. Então, eu posso ter isótopos diferentes que os tempos são diferentes. Então, se passar 280 dias, vamos supor que passou 280 dias, eu tivesse uma massa, vamos supor, de 10 gramas de polônio 210. Quanto que eu vou ter? Bom, é simples, né? Eu tenho 10 gramas, vamos colocar que aqui meu tempo é 0, vai passar 140 dias, então essa massa vai cair para 5 gramas do polônio 210. Ok. Mas são 280 dias, então passa mais 140 dias, eu vou ter então 2,5 gramas do polônio 210. Tá, professor, e a massa desaparece? Não, na verdade, esse é do material radioativo. O 7,5 gramas é o que falta aqui, vai ser exatamente o chumbo. Ah, então ele vai tendo uma mistura. Sim, vai ser uma mistura. 206, calma, aqui um 6. Ah, tá. Então aqui no caso, no começo não tem chumbo, aqui já contém meio a meio, né? 50% chumbo. Aqui já tem uns 1/4 de chumbo, de polônio e 3/4 de chumbo. Sim, essa é a ideia do decaimento radioativo, cair sempre pela metade. Bom, e teve algum acidente? Sim, aconteceu vários acidentes com a radioatividade. A gente tem acidentes e tem eventos com a radioatividade. Vamos lá. Então, Chernobyl foi um acidente que tem um seriado na HBO sobre Chernobyl, que vale muito a pena assistir para ter essa visão do que aconteceu ali. Mas, em resumo, foi um reator que produzia energia elétrica a partir de energia térmica, e essa energia térmica ela é obtida pela decomposição do urânio, né, fazendo a reação ali de fissão nuclear. Ele sofreu superaquecimento por uma falha mecânica, falha humana, e aí aconteceu derreter a parede do reator, expondo o material radioativo. Com isso, entrou em contato com água, alta temperatura, ocorreu uma explosão, e, bom, bem intensa, maior na escala que a gente tem de radioatividade, a gente chama de escala 7, a maior de todas. Chernobyl foi isso, aconteceu morte de pessoas, teve que isolar a região, e até ultimamente está sendo falado bastante isso aí, exatamente por conta da guerra que está tendo entre Rússia e Ucrânia, que Chernobyl fica na Ucrânia. Bom, Three Mile Island também aconteceu algo semelhante, só que aqui liberou muito gás, a pressão de gás era muito intensa, para não explodir o reator, liberaram os gases para a atmosfera, gases radioativos. Não aconteceu morte de pessoas, mas muitas pessoas tiveram danos à sua saúde por conta desse acidente aqui, que foi uma escala 5. O Césio, em Goiânia, é bem conhecido. O Césio aconteceu de um pessoal ter um equipamento de radioterapia, foi abandonado indevidamente, foi parar no ferro velho. O pessoal abriu, viu que tinha um material que era o césio, ele brilhava, né? A característica dos materiais radioativos é que eles emitem energia, né? Na forma muitas vezes de luz, e aí o pessoal passou no corpo, aspirou o material e muitas pessoas aí teve danos, né? Morreram e acabou sendo ferido e chamou muita atenção. Em 87 isso está acontecendo aqui no Brasil. Bom, existem documentários falando sobre isso aí. Bom, e Fukushima aconteceu bem mais recente, né? Em 2011, aconteceu no Japão. No Japão aconteceu um maremoto, seguido terremoto, e aí vários pequenos acidentes aconteceram na usina de Fukushima, e mesmo tendo todos os critérios de segurança que as usinas atuais têm, mesmo assim foi possível liberar um pouquinho de material radioativo, né, que a gente chama de água adulterada, com material radioativo, ali na região da onde estava a usina. Não dizem, né, ao pessoal da usina que não houve mortes, não teve feridos, mas sim teve ali uma exposição. Bom,
E temos as bombas, né? Teve uma corrida armamentista depois da Segunda Guerra Mundial, que foi enviada uma bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki. E aí, após isso aí, teve uma corrida armamentista, que é a Guerra Fria, o pessoal fazia muitos testes com bombas atômicas extremamente poderosas, com a antiga União Soviética e Estados Unidos. E agora, isso chama atenção. Por que chama atenção? É um assunto muito atualidade. Se a gente pegar lá um post, eu joguei no Google, né, eu coloquei assim, armas nucleares, a gente vê ali, ó, armas nucleares pequenas da Rússia, opção arriscada tanto para Putin quanto para a Ucrânia. Putin acabou de dizer recentemente que tem 2.000 armas táticas, ou seja, armas de pequena explosão nuclear, ou seja, não tão grande, para ser usados em campo de batalha ali e para aumentar uma possibilidade da guerra. Então esse assunto acaba abalando o mundo inteiro, porque existe uma exposição de materiais radioativos, é um perigo de usar esse tipo de material. Não só a Rússia falou isso aí, né, mas também recentemente a Coreia lançou um míssil que passou, que com material radioativo, né, uma arma nuclear, passou sobre o céu no norte do Japão, ou seja, eles podiam estar fazendo um ataque nuclear. E não foi bem isso, então é tipo um aviso. Então esse tipo de situação é bem recorrente, é bem provável que algumas dessas questões possam estar vindo aí numa atualidade, falando sobre o beneficiamento do materiais radioativos, falando sobre as implicações, entre outras coisas. Bom, lá no meu canal existem vários vídeos, na descrição aqui tem vários vídeos que você possa ver com resolução de questões de vestibulares anteriores, falando sobre radioatividade e com resolução. Nos próximos dias eu vou gravar alguns vídeos fazendo resolução de várias questões que caíram no Enem. E essas questões já estão na descrição do vídeo, eu vou ter um link lá que você pode acessar exatamente um material, tipo um e-book ali para você resolver essas questões. Bom, espero ter ajudado você aí nessa pequena revisão do Enem sobre radioatividade. Estude esse termo, é possível que tenha pelo menos uma questão dessa no Enem, mas se não tiver no Enem, vai estar na FUVEST, vai estar na Unicamp, vai estar na Unesp. De uma certa maneira você vai ser beneficiado com isso. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos. Abraço, até mais, tchau, tchau.